Oi, professor, oi, professora. O nosso projeto é o hortas.net. Nossos integrantes sou eu, o Arthur Tadeu, o Kaique Rodrigues, o Gabriel Yuto e o Vinícius Indig. Nosso tema é os serviços básicos de saúde. Somos o grupo 2 desse tema, tá? E a nossa proposta é desenvolver um app, um software que auxilie no gerenciamento de hortas comunitárias, tá? E aí o objetivo dele é incentivar uma alimentação mais saudável, que consequentemente diminui a necessidade de utilizar serviços básicos de saúde, que também, por consequência, acaba liberando para quem realmente necessita desses serviços. E aí ele funcionaria através da divulgação da localização das hortas e também através da participação de usuários, complementando com essas informações das hortas e também dessas localizações. Também é importante ressaltar que o aplicativo também permitiria uma manutenção constante dessas hortas de todos os usuários do aplicativo, do software. E para os que não tiverem tanto conhecimento de como fazer essa manutenção, o próprio aplicativo vai divulgar, vai ter nele informações de cultivo para poder estar auxiliando nessa parte. Tá, mas o que são hortas comunitárias? Hortas comunitárias são hortas que são mantidas por um grupo de pessoas de uma mesma comunidade. Essas hortas, normalmente, elas são instaladas em lotes vagos dentro de uma região e elas abastecem as famílias que moram perto desses lotes vagos. Elas servem para o cultivo de verduras e legumes e, normalmente, o tipo de agricultura é orgânica. Isso faz com que os alimentos sejam mais saudáveis. Mas e aí, o que as hortas comunitárias elas têm a ver com o serviço básico de saúde? Bom, essas hortas, além do benefício numa melhor alimentação das pessoas que são envolvidas, elas têm impactos positivos na saúde psicológica das pessoas também. Porque quando as pessoas participam dessa horta, elas reforçam o sentimento de comunidade. E o que acaba acontecendo na maioria das vezes é que mesmo as pessoas que não consomem os produtos dessas hortas, elas aparecem para ajudar. E, além disso, as dietas com baixo consumo de legumes e verduras, elas implicam numa maior mortalidade. Segundo um artigo de uma revista médica chamada Lancet, que foi publicado em 2017, cerca de 11 milhões de pessoas morrem todos os anos devido à má alimentação. E esse número supera as mortes de pessoas que morrem por cigarro, por exemplo, que segundo a revista é de 8 milhões. Nesse gráfico, a gente pode ver o número de mortes que são relacionadas a uma má alimentação. No topo, a gente percebe que são alimentos ricos em sódio. Isso mostra que uma dieta rica em alimentos superprocessados faz muito mal à saúde. Os próximos motivos no ranking ali são as dietas com baixo consumo de alimentos orgânicos, como grãos, frutas e vegetais. Bom, eu vou falar então um pouco do processo de software. Para isso, a gente então, para o desenvolvimento do aplicativo, a gente pensou em utilizar a metodologia ágil. No caso, a gente pensou em desenvolver um aplicativo da melhor forma, do jeito mais rápido. Então, para isso, a gente pensou em valorizar principalmente os indivíduos e as interações, ao invés dos processos e ferramentas, tomar como base softwares que já funcionam, ao invés de ficar criando uma documentação extensa. E também a gente pensou nas respostas a mudanças que surgirem durante o desenvolvimento. Bom, para isso a gente também construiu alguns diagramas, no caso, um diagrama de caso de uso. A gente vai explicar mais para frente como que o aplicativo vai funcionar, mas basicamente o nosso usuário principal teria acesso à parte de informações do aplicativo, como mapa, contatos, perfil, e a partir dessas interações ele conseguiria também se relacionar com outros usuários e também ter acesso a informações por meio de APIs como Google News ou Google Maps. No caso, a gente também criou um diagrama de contexto, então o nosso aplicativo fica no sistema no centro, e no caso ele teria interação com o Google Maps, o banco de dados para registrar as informações,
uma API de notícias, como por exemplo o Google News, e também para a parte de comunicação entre os usuários, um sistema de via chat. E para isso a gente também definiu algumas interfaces. Então, como que elas iam se comportar no nosso aplicativo? A gente tem aqui, então, a interface de login. Pensando nisso, como que ia ser a arquitetura? A gente tem que o usuário, quando ele entra no aplicativo, ele tem acesso a algumas opções de tanto se registrar, quanto também acessar o aplicativo por meio do Facebook ou do Gmail. Aí, no caso, se fosse pelo Facebook, ele ia ser encaminhado para um acesso web, ou se fosse na parte de registro, as informações iam para um banco de dados, e a partir disso ia dar um review para o usuário. A gente também tem a interface de Maps, então, no caso, o usuário ele poderia estar procurando por outras hortas da comunidade dentro do aplicativo. Essas hortas estariam registradas no banco de dados, então, para isso também ele teria que, o mecanismo está utilizando o acesso ao mapa, então o Google Maps permitiria a localização das hortas e o registro delas no banco de dados e retornaria essas informações para o usuário. A interface For You, que a gente pensou, na verdade, numa forma de transmitir a informação para o usuário. A gente tem a parte do Health, que é mais cuidados de saúde, como que o usuário pode estar se beneficiando do aplicativo em aspectos de saúde, notícias sobre o que está acontecendo nas hortas da comunidade, e também na parte de Garden, que seria como que o usuário poderia estar cuidando da sua horta ou cultivando um alimento. Para isso, as informações passariam por um filtro específico, de um acesso web e retornaria as informações para o usuário. A outra interface é a interface chat. Então, no caso, o usuário poderia ter a lista de contatos e também uma sala de chat. Essas informações iam acessar um banco de dados registrado, ou então por meio de uma API, e trazer essa informação de volta para o usuário. Outra interface é a interface fórum. A gente teria, então, uma rede de discussão entre os usuários, no caso, uma troca de informações, no sentido positivo, de poderem compartilhar informações sobre cultivo, o sucesso nas hortas. Então, a gente tem uma lista de postagens, uma parte de criação de nova postagem, novamente passaria por um registro no banco de dados, e a partir dessa consulta do banco de dados, um retorno para informações para o usuário. E, por fim, a interface perfil. No caso, é uma interface para o usuário estar podendo se registrar e também estar compartilhando o que ele está fazendo na sua horta, né? As informações passariam, então, também por um banco de dados, no caso que o usuário registrar, ficaria armazenado, e a partir da necessidade do uso de acesso, as informações seriam consultadas no banco e retornadas para o usuário. Agora eu vou falar um pouco dos planos de testes do nosso software, do nosso sistema. A gente dividiu aqui nos 3 testes, né, de release, que são os testes de desempenho, os testes de cenário e os testes de requisito. A princípio, a gente não achou que os testes de desempenho seriam tão prioritários, porque eles colocam à prova, basicamente, entre aspas, a carga que aguenta, né, até que ponto vai. Mas como o nosso software, a gente entendeu que ele não seria algo muito acessado ao mesmo tempo, geraria essa grande carga, não seria algo prioritário para o release. Já os testes de cenário, a gente colocou alguns exemplos aí que estão na tela, que são os cenários que a gente pensou que poderiam ser testados. Por exemplo, a criação de uma nova horta no aplicativo pelo usuário, a visita, o usuário registrar a participação, né, a visita de uma horta, a criação de um novo usuário, e aí também naquela parte que a gente falou nos objetivos, onde o aplicativo vai dar informações sobre o cultivo, fazer também um cenário onde você pesquisa novas plantas e você participa no fórum dando informações ou procurando informações. E por último, nos testes de requisito, os 2 exemplos que a gente pensou principalmente por release seria, claro, o teste do requisito do login, que a gente falou lá em cima, que é a primeira experiência e, claro, se ele não consegue fazer o login, ele claramente não consegue utilizar o resto do aplicativo. E também o principal requisito que a gente pensou foi o acesso da aba Map, que praticamente dá acesso à funcionalidade principal, né? Que é você localizar as hortas. E são basicamente esses testes que a gente pensou que são os prioritários para o release.
Para a parte de evolução de software, nós procuramos prever todas as possíveis modificações que esse aplicativo poderia ter, né? Então, desde evoluções para ele, né, novas funcionalidades, até manutenções de emergência que poderiam acontecer. E através disso, nós procuramos deixar previsto quais seriam os recursos necessários para isso. Então, como primeira coisa, a gente trouxe a proposta de um marketplace dentro do aplicativo, não só para comercialização de produtos, mas para troca de produtos entre os usuários. Porque às vezes um usuário que tem menos espaço em casa não consegue ter uma planta maior, ou usuários de climas muito diferentes podem trocar produtos que não sejam tão fáceis de cultivar em um certo clima. Além disso, colocamos as atualizações de temas como APIs. Por exemplo, o nosso aplicativo utiliza os APIs do Google Maps para os mapas com as hortas, do Google Notícias, para trazer as notícias sobre saúde e os sistemas de chat. Esses APIs sempre sofrem modificações e atualizações e o nosso aplicativo tem que estar preparado para poder se adaptar a essas atualizações. Na parte de banco de dados, a gente tem que prever que se a gente tiver um aumento muito grande de usuários, a gente vai ter que ter mais espaço. E aí, seja num servidor próprio ou na nuvem, é necessário comprar esse espaço e ter o nosso banco de dados já com uma arquitetura que seja expansível. Além disso, temos as melhorias de interface de acordo com as experiências dos usuários. Ao utilizar o nosso aplicativo, os usuários vão fornecer feedbacks. Esses feedbacks podem trazer sugestões de melhorias nas interfaces. E aí, mais como manutenção e manutenções de emergência, temos as correções de problemas técnicos. Essas correções também podem vir através dos feedbacks ou de bugs que a gente encontrar no aplicativo. Ou uma manutenção de emergência também seria adequação a problemas políticos sociais. Por exemplo, no cenário que a gente se encontra agora de isolamento social, o aplicativo pode se adaptar limitando o número de pessoas que podem visitar a horta ou trazendo o número de pessoas que estão na horta naquele momento, para evitar aglomerações. Bom, agora eu vou falar um pouquinho aí do funcionamento do software na prática, né? O nosso hortas.net, onde aqui a gente tem uma apresentação inicial, uma tela inicial com o logo escolhido por nós. E aqui você pode ver as telas de login, onde o usuário pode se logar, ou ele pode optar pelo Sign Up, fazer um cadastro através do seu e-mail, ou fazer um cadastro através do Facebook ou através do Google. Ao se logar, o usuário deve inserir seu username e sua senha para se logar no aplicativo. Aqui temos a apresentação da tela Maps, onde é possível ver as hortas no mapa. Ao clicar em uma delas, o usuário tem algumas informações e aplicar nelas mais uma vez, ele tem informações como o nome da horta, os donos da horta e algumas fotos para que ele possa ver um pouquinho mais dela. Aqui também temos a interface For You, onde é possível ver notícias na guia News, onde aqui também temos a interface For You, onde é possível ao usuário clicar em News para acompanhar algumas notícias, conforme falada na arquitetura de software. É possível rolar aqui uma barra de rolagem. A mesma coisa acontece na guia Health, onde é possível ao usuário acompanhar algumas dicas de saúde e algumas notícias sobre saúde, e também funciona como uma barra de rolagem. Por último, na interface For You, temos aqui o botão Garden, onde é possível ao usuário ter acesso a dicas de cultivos de horta, de como cultivar hortas em apartamento e tudo mais. Aqui nós temos o botão Fórum, onde é apresentado ao usuário, aos usuários, né, da rede, uma guia de debate, de dar opiniões, de dar nota aos outros usuários e sobre como eles
conduzem aí a demanda das suas hortas. Temos aqui também o botão chat, onde o usuário pode entrar em diálogo direto com outros usuários através de troca de mensagens. Ao se clicar aqui em um usuário, é possível ver um exemplo de uma troca de mensagens com teclado, nome do usuário e a classificação do usuário para que os usuários possam conversar diretamente uns com os outros. Por último, temos aqui o perfil, onde é possível ao usuário falar um pouco dele, botar uma frase que represente ele, sua horta, falar um pouco de sua localização, sua idade. É apresentado também aqui uma foto do usuário optativa, se ele quiser colocar ou não, uma foto do jeito que ele quiser, a quantidade de posts do usuário, as fotos que ele colocou, e é possível também ele editar o perfil dele aqui, para mexer em todas essas informações que eu acabei de falar. E é isso.